Glória a Deus. Tem crente feliz e abençoado aqui hoje? Glória a Deus por isso, né? Não é só os vascaínos que estão felizes, né? Todo crente está feliz, porque em Cristo somos muito mais do que vencedores. A glória a Deus, né? Em Cristo, graças a Deus tem Cristo aí para dar vitória para a gente. Pessoal, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 19. Mateus, capítulo 4, do versículo 17. Quem gostou do repertório de hoje? Eita, gente, vamos dar um aplauso ao Senhor pelos nossos levitas, né? Que música de qualidade, que tanta gente maravilhosa. Glória a Deus pela vida de vocês. Louvamos a Deus por cada um de vocês. Mateus capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 19. Vamos ler juntos? 1, 2, 3, vai. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu o que, gente? Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. E eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Escute. Todo cristão lavado e remido no sangue de Jesus Cristo poderia e deveria ter a consciência de que está na terra em uma missão celestial. Não importa a sua profissão, a sua carreira ou a sua posição. Pedro era um pescador de peixe. Jesus fez dele um pescador de homens. Mateus era cobrador de impostos, mas virou um pescador de homens. Lucas era um médico pescador de homens. Nesse tempo, Deus quer levantar vendedores, pescadores de homens. Advogados, pescadores de homens. Independente da carreira que você tenha, existe o seu meio de vida, mas existe a sua missão de vida. O seu meio de vida paga as suas contas. Conectar esse meio de vida, a sua missão de vida, dá significado e sentido a tudo aquilo que você faz. Entenda, a igreja, você foi lavado, remido e escolhido por Deus para cumprir 5 propósitos. Sua vida somente vai ser plena e realizada se você entender que você foi criado para adorar a Deus. Amém? Então, sem adoração, sem relacionamento com Deus, sua vida não vai ser plena. Você foi criado para servir pessoas. Isso é o 2º propósito. Você existe para ensinar as pessoas aquilo que Jesus tem te ensinado. Isso é discipulado. Você existe para integrar as pessoas na família de Deus, a comunhão. Isso é um propósito. Agora eu quero que você entenda que no céu a gente vai continuar tendo comunhão uns com os outros. No céu a gente vai continuar servindo. No céu a gente vai continuar aprendendo com Deus. No céu a adoração vai ser muito melhor do que na terra. Agora, tem um propósito que só é para a terra, e é o mais urgente de todos. É o propósito do evangelismo. Amém? Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Os anjos gostariam de fazer, mas eles não podem. É privilégio daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém? É um privilégio dos cristãos que foram alcançados. Ei, gente, Deus confia em você na grande pescaria da humanidade para a glória de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Então é muito importante você entender isso. John Wesley disse o seguinte: a tua única tarefa nesta terra é salvar almas. Missões, evangelismo está no coração de Deus, que só teve um filho, o unigênito, e fez dele o maior missionário que já existiu. Então você está em uma missão, diga amém. Você está em uma missão. Deus conta com você para isso. Precisamos ter paixão e compaixão pelos perdidos. A história da igreja, ela o apóstolo Paulo disse assim: olha, eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu me gastarei e deixarei gastar-me por amor de vocês. Paulo tinha um senso de missão.
Olha, a Bíblia, a história conta a história de John Knox, um missionário inglês, que ele orou e ele disse o seguinte: Senhor, dai-me a Escócia ou eu morrerei. A história conta a história do missionário Henrique Martin, que ajoelhado numa praia da Índia, quando ele vê toda aquela idolatria, ele se ajoelha e diz assim para o Senhor: aqui eu quero ser inteiramente gasto por Deus. Gente, olhe, escute por favor. Como é que eu e você temos olhado as pessoas? Quem é que já viu alguém se afogando aqui na piscina, no rio? Você já teve esse desprazer? Quem já viu isso aí? Teve alguém já? Qual foi a sua reação? Não, qual foi a sua reação? Desespero, né? Você quis fazer alguma coisa? Nem sempre dá, né? Senão morre junto. Nem sempre dá. Mas a intenção é, se puder, fazer alguma coisa. Gente, se a gente se desespera e quer agir, quando alguém está se afogando na água, imagine só, se a gente tivesse a consciência de eternidade, quem é que acredita que Jesus morreu para te levar para o céu e um dia você vai estar no céu com ele? Gente, você acredita que o céu é real? O céu da Bíblia, que a Bíblia fala, rua de ouro, mar de cristal. Quem acredita aqui no céu? Se você acredita no céu, você acredita do outro lado também, né? Então, se o céu é real, o inferno é real. E se o inferno é real e o que está em jogo é a salvação eterna das pessoas, será que a gente esqueceu isso? Como é que a gente tem olhado? Né? Se a gente é impulsionado a agir de forma emergencial para alguém que se afoga, imagine só para alguém que está se afogando em seus pecados e indo para o inferno eternamente. Então isso é algo muito sério. Não é sobre encher um templo, é sobre povoar o céu. Não é sobre levar pessoas a um GR simplesmente. É sobre arrancar pessoas do reino das trevas e transportá-las para o reino do Filho do seu amor. É fazer, a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Então isso é muito importante. Agora, por que será que cada vez menos cristãos se importam com a missão? Por que será que cada vez a gente vê mais indiferença? Por que será que no coração de muitos cristãos o cristianismo virou mais um tema de debate, mais um tema de discussão, do que uma missão de vida? John Piper, ele disse uma coisa interessante, ele disse assim, que onde há uma fraca paixão por Deus, o zelo por missões também será fraco. Gente, eu só olho para gente como Deus vê gente quando o meu coração está conectado ao coração de Deus. Eu só consigo amar vidas quando eu amo a Deus. Então a minha paixão por almas é um extrato da minha relação com Deus. Quanto mais perto de Deus, quanto mais perto do Espírito Santo, mais apaixonado eu sou por almas. Porque Jesus se moveu na terra, morreu e ressuscitou pelas almas. E eu e você não podemos ser indiferentes. Nós não podemos olhar para isso como se fosse a responsabilidade de poucos cristãos. Deus conta com você para isso, diga amém. Agora tem uma questão aqui, Jesus Cristo disse em Mateus 28:19, ele deu uma ordem, preste atenção. Ele disse assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Escute, por favor. Fazer discípulos é algo muito importante aqui. Só faz discípulo quem é discípulo. Só faz gente quem é gente. Sim ou não, gente? Só produz ovelha quem é ovelha. Então, para mim fazer discípulos, eu preciso ser um discípulo de Jesus. E aqui está uma grande questão. Muitas vezes a gente tem muitos frequentadores de igreja, mas poucos discípulos de Cristo. Porque um discípulo de Cristo está comprometido em fazer a vontade de Cristo. E isso é muito importante.
Eu não posso fazer e nem gerar aquilo que eu não sou. Um discípulo não é aquele que trabalha para o seu líder. Um discípulo é aquele que se parece com ele. Então, ser um discípulo de Jesus não é trabalhar para Jesus. Ser um discípulo de Jesus é desejar ser parecido com Jesus. Ei, gente, olhe para mim. Que o maior sonho da nossa vida volte a ser querer ser parecido com Jesus. Que o grande alvo da sua vida seja: eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero amar como Jesus amou. Eu quero ver gente como Jesus vê gente. Que Jesus se transforme realmente no nosso grande herói e na nossa maior inspiração. Que discípulos! O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele disse: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Agora, como age um discípulo de Cristo? Lembra que Jesus falou para Pedro: eu farei de você um pescador de homens. E é interessante que foi o começo da jornada de Pedro como discípulo, sim ou não? Ele estava pescando. E o que um discípulo de Jesus deve ter e fazer? Quais são as evidências que eu posso notar na vida de Pedro que ele realmente era um discípulo de Jesus? E por ser um discípulo de Jesus, ele estava apto a fazer discípulos para Jesus. Número 1, coloca aí para mim João capítulo 1, versículo de número 42. João capítulo 1, versículo de número 42. Leia comigo, vamos lá? E o levou a... Jesus olhou para ele e disse: o que, gente? Você é Simão, filho de João, e será chamado de quê? Cefas, que traduzido é Pedro. Gente, olha que coisa interessante. Quando levaram Pedro até Jesus, e foi André, o irmão dele, que levou Pedro para conhecer Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é dar um novo nome para Pedro. Você era conhecido aqui por todo mundo por Simão, não é não? Esse irmãozão, todo mundo te conhecia como Simão. Características de Pedro nesse nome Simão: instabilidade, explosão, desequilíbrio, inconstância. Alguém que começava as coisas, mas não levava adiante. Alguém que falava uma coisa, mas não cumpria. Era uma pessoa instável. Simão. E aí Jesus olha para ele e diz assim: olha, o teu nome a partir de hoje é Pedro. Você não é instável, você é um cara firme, você é um cara determinado, você é um cara convicto, você é um homem alicerçado na rocha, você é uma pedra. Eu confio em você. Você pode ter vivido até hoje como essa pessoa instável, desequilibrada, inconstante, mas eu declaro sobre você que você é Pedro, e eu farei grandes coisas através da sua vida. Gente, primeira coisa, um discípulo de Jesus precisa viver segundo a sua identidade em Deus. Irmão, se liberta aí do Simão velho que está preso em você. O que foi que Jesus falou a seu respeito? Não, eu sou assim mesmo, eu sou atribulada, pastor. Não, pastor, eu sou assim mesmo, desequilibrado, eu tenho um problema sério. E aí, filha? A morrer Simão, Simeia, se remela? Pelo amor de Deus. Gente, Deus te deu uma nova identidade. Ei, você precisa acreditar naquilo que Jesus falou para você. Pastor, eu acho que não tem jeito para mim não. Não, eu sou filha de Deus. Eu sou amado por Deus, eu sou perdoado por Deus, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. O que foi que Jesus falou para você, irmão? Eu sou mais do que vencedor em Cristo, a minha casa vai ser salva. Para de falar da parte ruim, da coisinha. Fale daquilo que Deus tem falado, porque a palavra, ela acaba construindo a tua realidade. Você lembra da conversa de Deus com Ezequiel? Ezequiel, o que tu vê? Eu vejo um vale cheio de ossos sequíssimos. Tu acredita que esses ossos podem viver? Ah, Senhor, tu sabe, então não quero saber de ti não.
Então para de falar aqui, tu não acredita, mas faz o seguinte, profetiza. Só fala. Não fala do que tu está vendo, fala do que você quer criar. E ele começa, aí o vento que vem dos quatro cantos e aí o vento começa a soprar, rebuliço, e Deus transforma a realidade. Escute, você é Pedro. Você é filha de Deus. Você tem promessa de Deus. Você foi perdoado por Deus. Deus ama você. Acredite na realidade que Deus falou para você. Assuma essa identidade e viva. E se prepare para viver o extraordinário de Deus na sua vida. Glória a Deus. Como discípulo de Cristo, número 2, Mateus capítulo 14, versículo 28 e 29. Mateus 14, 28 e 29. Olha o que Pedro diz. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? Preste muita atenção. Um discípulo de Cristo decide experimentar, como discípulo de Cristo, decida experimentar de forma ousada o sobrenatural de Deus. Olhe para mim, por favor. O sobrenatural é o normal de todo cristão. O anormal é um ser humano que foi chamado para viver no sobrenatural, viver de uma forma comum. Você não foi criado por Deus e nem salvo por Jesus para ser comum. Que conversa é essa de crente que tem medo de capetinha de quinta categoria? Pastor, tem um negócio. Que conversa é essa, gente? Demôniozinho, não é nem galinha preta, é caldo quinó. Ai, meu Deus do céu, gente, que conversa é essa? Pelo amor de Deus. Ei, olhe para mim. Deveria ser normal. Vocês estão me ouvindo? A gente ter Jesus como o primeiro recurso em tudo na nossa vida. Deveria ser normal você orar pelos enfermos e eles serem curados. Não tem que chamar ninguém, não. Vou chamar o apóstolo, tem um demônio. Não, irmão. Esse poder está sobre você. A Bíblia é um manual do sobrenatural. Agora, por que não acontece? Porque ninguém acredita. Por que não acontece? Porque ninguém busca. E aí eu vou falar uma coisa. Eu falei semana passada sobre a igreja da graça, da tolerância, do abraçar, do processo do Espírito Santo. A salvação é de graça. Escute, para ir para o céu, Jesus fez quase tudo por você. Agora, para trazer o céu para a terra, é sua responsabilidade. Bobeira é desfrutar do céu só quando chegar lá. Tem gente que vai para o céu, vai ficar escandalizado quando chegar lá. O que eu vim fazer aqui? Quero dar uma olhada no inferno, que eu acho que eu estou mais acostumado com as coisas de lá. Gente, pelo amor de Deus. Jesus nos ensinou a orar, ele disse assim, que seja feita a tua vontade na terra como no céu. Escute, meu irmão, Deus quer usar você de maneira sobrenatural. Jesus Cristo disse, estes sinais seguirão os que creem em meu nome. Orarão pelos enfermos, eles serão curados. Falarão novas línguas, expulsarão demônios. Gente, esse poder está sobre você e você precisa desfrutar disso, viver isso. Ei, irmãos, Deus, e Pedro fez isso. Pedro disse, Jesus é o seguinte, tu está andando no sobrenatural, se tu anda por cima da água, eu quero andar também. E aí, gente, só que é o seguinte, andar no sobrenatural dá trabalho. Andar no sobrenatural é arriscado, é melhor ficar na zona de conforto. Andar no sobrenatural tem o preço. As ondas, os ataques são maiores, as ondas são maiores. E você tem que estar focado em Jesus o tempo todo, senão você é afundado. Escute, Deus está procurando aqui homens e mulheres que estão dispostos a sair do barco do comodismo,
a sair do barco da carnalidade, a sair do barco da vida comum e a consagrar a sua vida e a buscar a Deus de uma forma intensa para viver o sobrenatural de Deus na terra. Ei, Deus quer usar você. Deus conta com você para isso, diga amém. Atos capítulo 3, do versículo 6 ao 8, diz assim o texto, esse mesmo Pedro, presta atenção. Ele diz assim: disse Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Então Pedro era um homem cheio do poder de Deus. Um homem que acreditava no sobrenatural. E esse sobrenatural de Deus é para a sua vida também, diga amém. Agora, como discípulo de Cristo, você... Em João capítulo 13, versículo 8 e versículo 9, diz assim o texto. João capítulo 13, versículo 8 e 9 diz assim: disse Pedro, não, nunca lavarás meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não vai ter parte comigo. Aí o cara fica doido, né? Aí disse, respondeu Simão Pedro, então Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, a cabeça, lava tudo, né? Gente, número 3, como discípulo de Cristo, aproveite as oportunidades para crescer e amadurecer na sua fé. Aprenda as lições que Jesus quer lhe dar. Gente, vamos aprender com Jesus. Pedro aqui, vivendo aquela... Não, Senhor, não faz isso não. O Senhor vai lavar meu pé de jeito nenhum. O Senhor é o líderzão, o líder mor. A gente tem que lavar teu pé. Não, Senhor, que é isso? De jeito nenhum. E aí Jesus começa a mostrar para ele um outro nível de maturidade, o poder da liderança servidora. Escute, por que Jesus foi o maior líder? Você pode até não acreditar na divindade de Jesus, você pode até questionar a ressurreição, mas é inquestionável que ele é e foi o maior líder que já existiu na história da humanidade. Um cara que fez uma revolução sem dinheiro, sem exército, sem poder político, sem poder econômico, sem usar a espada, sem nada. Depois que nasceu, a história foi mudada. Disse assim, é antes dele e depois dele. Nenhum livro foi tão impresso e lido no mundo quanto o livro dele. Não existem canções falando de uma pessoa tanto quanto falam dele. Gente, escute, é muito importante você entender isso. E aí Jesus diz assim, Pedro diz, Pedro queria ensinar Jesus queria ensinar Pedro sobre o poder do desapego, sobre o poder de uma liderança servidora. Qual foi o grande segredo de Jesus? É que Jesus serviu como ninguém. Por que você ama Jesus? Porque Jesus te serviu como ninguém. Então, gente, só serve quem é maduro. E não é o Maduro da Venezuela, né? Esse Maduro da Venezuela não é ele, tá? E aí, gente, só serve quem atingiu o nível de maturidade. Porque menino só pensa em si. Menino só pensa assim, é minha música, é minha posição, é meu lugar. Gente madura não. Escute, preste muita atenção no que eu vou dizer para você. Guarde isso no seu coração. Deus está disposto a fazer grandes coisas através de você, desde que você não se importe tanto se você vai ficar com os créditos ou não. Se Deus olhar para o teu coração e ver que de verdade a intenção é honrar a Ele e ajudar pessoas, fica tranquilo, Ele vai fazer o trabalho dele. Quem está me entendendo, diga amém. Então é muito importante nós entendermos isso, gente. E aí, já estou correndo aqui que eu já me enrolei todinho. Coloca aí Atos capítulo 4, versículo de número 13. Coloca aqui para mim, Atos capítulo 4, versículo 13. Diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram o que, gente? Que eles haviam estado com... Preste atenção no que eu vou falar para você. É impossível
falar com Jesus e não alterar a nossa forma de falar com as pessoas. É impossível estar com Jesus e não modelar o nosso comportamento com as pessoas. Ei, gente, quem fala com Deus, fala com as pessoas diferentes. Porque as características de Jesus começam a se manifestar através da sua vida. A maneira ousada, a maneira segura, a maneira intrépida com que eles falavam. Lembra lá que aquela mulher lá no julgamento disse: tu é um deles, né? Então, escute, sabe o que um discípulo de Cristo deve desejar? Ser parecido com Cristo. Amém, gente? Olhe para quem está do seu lado e diga assim, diga para ele que você saia desse culto decidido a ser mais parecido com Jesus. Parecido com Jesus. Então eles entenderam. E por último, como discípulo de Cristo, Lucas capítulo 22, versículo 61 e versículo 62, para nós concluirmos. Lucas 22, versículo 61 e 62, leia comigo, vamos lá? O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Sabe o que eu aprendo aqui? Como discípulo de Cristo, aprenda com seus erros e volte para Jesus quantas vezes forem necessárias. Escute, um discípulo um verdadeiro discípulo não é aquele que nunca caiu. Um discípulo é aquele que jamais desistiu de levantar-se. Esse é um discípulo. O problema, a gente começa a deixar de ser discípulo é quando a gente começa a achar que o certo é viver no chão. Gente, Pedro, quando nega Jesus, ele chora amargamente. Isso é uma característica poderosa. Escute, olhe para mim. Se ainda houver arrependimento no teu coração, se ainda houver lágrima nos teus olhos, tem jeito para você. O problema é quando a gente para de chorar com as decepções que a gente causa no coração de Deus. O problema é quando a gente começa a normalizar aquilo que faz Deus chorar. A palavra diz: não entristeçais o Espírito Santo com o qual você foi selado. Quando é que eu entristeço o Espírito Santo? É quando ele vem, a gente erra, e aí ele vem e diz: filho, faz isso não, filho. Eu tenho coisas melhores para ti. E você ignora, e você vai e faz de novo. E você continua fazendo. Até chega um momento que a sua consciência não acontece mais nada. Você normalizou. Irmãos, Pedro chorou amargamente. E Pedro sentiu muita vergonha, porque quem ama a Deus e faz o que entristece a Deus, fica envergonhado. Só que aquele Pedro que nega Jesus, um dia, o próprio Cristo, vai lá na beira do mar da Galileia, lá em João 21, depois você lê essa história. Pedro desistido, pescando, tocando a vida. Jesus vai lá e diz para ele: Pedro, vamos esquecer aquele negócio lá da trairagem. Esquece aquilo. De você ter negado 3 vezes, esquece aquilo, cara. Eu quero saber só de uma coisa. Tu me amas? Tu ainda está disposto a continuar caminhando comigo? Aí Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. Escute, eu quero orar com você. Coloca para mim aí 2 Coríntios capítulo 7, versículo de número 9.
2 Coríntios capítulo 7, versículo de número 9, é o último versículo que eu vou ler aqui com vocês. Coloca outra tradução aí, meu filho, eu quero ver se eu acho a que eu quero aqui. A tristeza segundo Deus é essa que eu quero. A tristeza segundo Deus produz, vê se tu acha aí. Isso, não é. Uma hora a gente vai, vê outra tradução aí. Esquece, coloca a NVI mesmo, não vai dar certo não. Vamos lá. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Ei, gente, eu quero convidar você hoje a ficar de pé e a orar. E assim, gente, eu falei aqui para 2 tipos de pessoas. Eu falei aqui para pessoas que são discípulos de Jesus e esqueceram de fazer discípulos para Jesus. Mas eu falei aqui para gente também que não consegue, jamais vai fazer discípulos para Jesus porque ainda não é um discípulo de Jesus. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça e a orar agora. E a pedir do Senhor, pedir do Espírito Santo, para Ele mudar o teu coração. Gente, coração só quem muda é Deus. Ele disse: eu tirarei o coração de pedra e eu colocarei um coração de carne. Você pode orar e pedir: Deus, muda, Senhor. Deus, quem sabe você é um cristão que perdeu o amor. Você não ama mais pessoas. Você não se importa mais com o ide de Jesus. Quem sabe você está afastado. Não importa a tua condição. Peça para que o Senhor mude o seu coração.